Opa, e aí? Talvez você já tenha se deparado por aí com o fim de The Boys. Ou pior ainda, passou semanas acompanhando e esperando os lançamentos dos episódios, só pra terminar com esse final aqui. Por favor, eu faço qualquer coisa! Eu chupo seu pau! Sim, esse foi o desfecho de um dos vilões mais bem escritos da atualidade, com um final cheio de incoerências e furos de roteiro. É bizarro pensar que a gente passa anos das nossas vidas investindo tempo em uma história, se apegando aos personagens, teorizando entre amigos para no final receber algo que parece que foi feito nas coxas. Porque uma série que começa genial e se torna um fenômeno quase sempre decepciona na hora de terminar. O final de The Boys não foi um acidente isolado. Existe um motivo para isso acontecer com quase toda grande série. E hoje você vai entender exatamente porque o final que você odiou era praticamente inevitável. Pra gente entender por que o final de The Boys foi tão decepcionante, a gente precisa olhar para a palavra que define qualquer boa história: coerência. Se você passa 4 temporadas criando regras para o seu universo, você não pode simplesmente rasgar essas regras nos últimos minutos, só porque é conveniente para um roteiro. Pensa comigo, lá na 3ª temporada, o Bruto e o Huey usaram o composto V temporário, que os transformou em supers, e estavam junto com o Soldier Boy e deram a vida para conseguir segurar o Capitão Pátria no chão, enquanto o Soldier Boy carregava o super raio dele, e mesmo assim o Capitão Pátria conseguiu escapar. Aí avança para a temporada final, os roteiristas decidem elevar ainda mais o poder do Capitão Pátria após ele obter um composto chamado V1, que deixa ele muito mais forte, e a mesma situação se repete. Dessa vez Ryan e Bruto estão segurando o Capitão Pátria, enquanto a Kimiko carrega o mesmo poder do Soldier Boy, e desta vez, mesmo estando infinitamente mais forte, ele não consegue fugir? Essa é apenas uma das várias outras incoerências apresentadas nessa última temporada. Mas aí você pode se perguntar, se os roteiristas sabiam que isso ia quebrar a lógica da série, por que eles tomaram essas decisões? A resposta está em um abismo gigante que existe entre o dinheiro disponível e a nossa própria expectativa. Porque sim, The Boys é um sucesso estrondoso, mas ainda é uma série de TV, um produto feito para o streaming. E a engrenagem do streaming funciona assim: eles pegam um orçamento X e precisam dividir esse valor por 8 episódios de 1 hora de duração. E o que os roteiristas fazem quando não tem orçamento? Recorrem a soluções baratas no roteiro. O problema é que a verba da produção nunca vai crescer na mesma proporção que a imaginação dos fãs. E esse abismo da expectativa é um vírus que ataca qualquer série que fica grande demais. Pensa no caso de Stranger Things, por exemplo. Começou como uma série despretensiosa, sem que ninguém esperasse nada, mas a série virou um fenômeno mundial. O público passou anos teorizando na internet, esperando anos por uma nova temporada. A barra da expectativa subiu tanto que ficou impossível de alcançar. E quando a série finalmente entrega algo que é apenas ok, a sensação é de um fracasso total. Mas existe uma coisa ainda mais perigosa do que a falta de dinheiro: a falta de direção. E quando o assunto é roteiro perdido, é impossível não falar do maior trauma coletivo da história da TV: Game of Thrones. Pra quem não sabe, as primeiras temporadas de Game of Thrones foram um sucesso absoluto. Era considerada a maior série do planeta. Todo episódio dominava a internet. Todo mundo queria saber como aquela história terminaria, porque os produtores tinham um mapa perfeito para seguir. Eles adaptavam os livros do escritor George R.R. Martin. Cada diálogo genial, cada reviravolta chocante e cada decisão lógica dos personagens já estavam escritas no papel por um autor que já passou décadas planejando aquele universo. O grande problema começou quando a série de TV foi mais rápida que os dedos do escritor. A produção alcançou os livros publicados, e os criadores da série ficaram completamente sem material original. A HBO chegou a oferecer mais temporadas para que eles pudessem encerrar a história com calma, mas os produtores recusaram. Eles receberam apenas algumas instruções básicas de como o autor imaginava o final, e decidiram criar o resto totalmente de cabeça, correndo para entregar tudo em 2 temporadas curtas. Sem a mente do criador original guiando os passos, os roteiristas se tornaram apenas fãs amadores, tentando adivinhar como fechar uma obra-prima.
Depois de tudo isso, parece até que finais ruins são inevitáveis, como se toda a série estivesse condenada a decepcionar no último episódio. Mas aí existe Breaking Bad, uma série que enfrentou exatamente os mesmos problemas: popularidade, pressão, expectativas absurdas, e mesmo assim conseguiu entregar um dos finais mais elogiados da história da televisão. O final de Breaking Bad não foi bom por causa de um raio mágico ou de uma explosão nível cinema. Ele foi perfeito porque respeitou a inteligência do público e a coerência dos personagens. Cada ação teve sua consequência exata. O último episódio não tentou vender um spin-off, ele justificou cada segundo que você passou assistindo a série. No fim das contas, a anatomia de um final ruim é sempre a mesma. É o resultado da ganância que prefere o lucro garantido de uma franquia infinita do que a arte de contar uma história com começo, meio e fim. Mas e você? Qual foi o final de série que mais te deixou revoltado? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal aí. Tamo junto.